Boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Peço desculpa aqui que eu estou atacada da laringite, uma tosse, mas vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos mentores e trabalhadores desta casa, para que possa nos envolver nesse instante, a cada um de nós, para abrir a nossa mente, o nosso coração, para as leituras que serão realizadas nesta tarde, abençoando todos nós que aqui nos encontramos, os encarnados e também os desencarnados. Pedimos também por toda a comunidade aqui em volta da Casa do Caminho, para que esses irmãos também possam ser assistidos e amparados, e aqueles que hoje não puderem estar aqui, mas aonde estiverem nesse instante, Senhor, possam ser envolvidos na vibração de luz, de paz, de serenidade também em suas mentes e seus corações. Pelos que estão enfermos, internados, passando pela enfermidade nesse instante, seja quais forem as situações desses irmãos, que eles possam receber não só o tratamento material, o físico, que também é necessário, mas também o espiritual, aliviando-lhe as dores físicas, mentais, emocionais e espirituais. E aqueles que estão nos presídios, masculino, feminino, nas unidades de menores infratores, irmãos que se desviaram do caminho tanto quanto nós também desviamos, que eles também sejam assistidos e amparados, especialmente as suas famílias. Pelos que desencarnaram, seja a maneira ou qual a forma que retornaram, aliás, ao plano espiritual, possam ser também assistidos, acolhidos e abençoados pela presença amiga de seus espíritos protetores, e que eles possam compreender que fecharam um ciclo e que todos nós um dia retornaremos à verdadeira pátria, e que eles sejam acolhidos através de seus espíritos protetores e também junto às suas famílias, aqueles que tiverem condições. Mas que o Senhor esteja conosco, graças a Deus. Hoje nós vamos começar um capítulo novo, é o capítulo 17, Sede Perfeitos. No capítulo 16, nós falamos sobre o perdão. Todo o capítulo 16, ele fala sobre o perdão. E esse capítulo 17, a primeira parte dele, que é o item que nós vamos trabalhar hoje, o item 1 e o item 2, característica da perfeição. Aqui nós vamos saber se realmente nós tivemos todo esse aprendizado do Evangelho, do capítulo 16 e os anteriores. Vamos ver se a gente se encaixa em alguma dessas características da perfeição, que é o objetivo de todos nós encarnados um dia sermos espíritos puros, né? Trabalhando isso em nós. Claro que a caminhada é longa, porque como nós ainda estamos na segunda categoria do mundo de prova e expiação, a gente sabe que não é fácil. Mas a gente tem que ter a esperança de um dia sermos perfeitos. Característica da perfeição: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não faz assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros, perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5, 44, 46 a 48. Aí no item 2 ele vai desenrolar essa perfeição. Visto que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta.
Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a este, o que é inadmissível. Nós não teríamos ainda, né, a condição de ser perfeito como Deus, porque Deus é Deus, Ele é o Criador de tudo. Então, nós ainda estamos muito longe de chegarmos a essa perfeição que deu de Deus, né? Nós temos sempre os nossos intermediários agindo, né, em nosso favor. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance. Jesus se limita a lhes apresentar um modelo e dizer-lhe que se esforce para alcançá-los. Quer dizer, não é que seja impossível, mas a gente tem que se esforçar, é um passo de cada vez, né? Aquelas palavras devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa e de que a humanidade é suscetível a que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem a quem nos odeia, orarmos pelos que nos perseguem. Mostra desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos não haver nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são uma negação. Já que tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é, por isso mesmo, sempre indício de maior ou menor superioridade moral, donde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhe disse: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, nós fomos analisar aqui essa passagem. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque se somente amai os que vos amam, que recompensa tereis, né? Então, esse enunciado de Jesus, ele é um convite. Ele é um convite a todos os cristãos, para reflexão, enquanto espírito imortais que nós somos. Compreender que todos nós poderemos chegar a espírito puro. Então, eu fui na questão 112 do Livro dos Espíritos, e aí eles colocam lá quais são as características de espírito puro. Nenhuma influência da matéria. Já começa bem básico, né? O espírito puro não tem influência da matéria. A superioridade intelectual e moral é absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Eles são os mensageiros e ministros de Deus. Eu fiquei pensando, quando que eu vou chegar lá? Meu Deus do céu, estou longe. Cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Encontram-se na vida eterna, no seio de Deus. Mas eles passaram por todas as categorias para chegar ao espírito puro. Então, a gente não deve perder a esperança. A gente, cada reencarnação, vamos aqui melhorando um pouquinho, né? E passando para as outras categorias. Então, assim, eles são, eu achei muito interessante, mensageiros e ministros de Deus, encontram-se na vida eterna no seio de Deus. Eles captam a mensagem de Deus. Eles são os nossos intermediários diante do Pai. Porque nós, com as nossas imperfeições, não é que a gente não deve, quando formos fazer a nossa oração, pedir diretamente a Deus. Claro que a gente pode pedir.
Mas eu particularmente peço para o meu anjo da guarda interceder, porque ele é mais evoluído do que eu. Então, assim, a gente sempre pede por aquele que a gente tem mais afinidade, que estão mais próximos de nós, que são nossos espíritos anjos guardiães, né? Para que interceda junto a Jesus, que tem a categoria crística, né? Ou diante da misericórdia do Pai, né? É claro que eles não vão atender às nossas vontades, que ninguém também vai pedir, né? Pelo menos quem já chegou na casa espírita, não vai pedir, olha, manda aí para mim a numeração da Mega Sena que eu quero ficar bilionária agora na virada do ano. A gente só chegou na casa espírita, então essas coisas são fúteis. Essas coisas não têm utilidade, não é uma coisa interessante. O que a gente tem que pedir mais, né, para um dia sermos perfeitos? Nós temos que pedir a sabedoria, para que nos dê a paciência, para que nos dê a tolerância, para que não amar os nossos inimigos como a gente tem aquele acolhimento amoroso com um amigo. Mas também não desejar nos nossos pensamentos que todo mal, que aquele que a gente julga ser nossos inimigos, os pensamentos negativos, de raiva, de revolta, tomara que fulano ou fulana aconteça tal coisa, nunca prospere, que isso, que aquilo, que perca o emprego, né? Nós ainda estamos nesse patamar, né? Então, se a gente conseguir, em cada oportunidade da encarnação, a gente pelo menos olhar para o outro, que nós julgamos ou que eles se julgam nossos inimigos, com um olhar de amorosidade nas nossas orações, você não vai trazer o seu inimigo para dentro da sua casa, mas você pode fazer a oração. Nesta frase, Jesus conclama os cristãos, os homens que aceitam a sobrevivência do espírito e os que buscam viver segundo os valores espirituais, a agirem coerentemente com seus princípios, quer dizer, com os princípios que nós já temos, né? Os princípios que a doutrina espírita nos coloca. Ele se dirige aos seus discípulos presentes e futuros, mas também a todos que, mesmo sem aceitá-lo como enviado de Deus, para guiar a evolução da humanidade, procura viver sem fazer o mal aos outros, esforçando-se no bem. Eu posso não desejar ao meu inimigo pensamentos e energias negativas, mas eu posso orar por ele. Quando entraram na minha casa, quando eu morava no Rita Vieira, entraram 2 vezes na minha casa. Lógico que no princípio, quando você chega, você saiu e quando você volta, que você vê a porta da tua sala arrombada, o portão, o prejuízo, né, que eles deixam nesse rastro todo que eles entraram, e você também fica muito vulnerável, porque a pessoa entrou aqui que eu não conheço, sabe a minha rotina, sabe como é a minha casa, sabe como é meu quarto, sabe o que é que eu tenho. Você fica muito vulnerável. Mas mesmo assim, eu consegui, e até hoje eu oro por eles, porque eu sei que são jovens, que não tiveram também a mesma oportunidade que eu tive. Muitos deles, às vezes, não têm nem a estrutura familiar, que é o mais importante. O amor, o afeto, a estrutura familiar. E depois a educação. Às vezes, muitos deles não teve essa oportunidade. Então, por exemplo, meu filho, ele dá aula na escola pública. Então, e ele dá aula para 2º grau. Falta muito alunos. Aí ele me contou. Ele fala que os outros alunos, que são mais assíduos e que frequentam a escola frequentemente, comenta, fala, fulano, é o povo do tráfico, ele trabalha por não sei quem, ele trabalha lá não sei para onde, entendeu? Então, assim, muitos estão ali, mas estão no desvio do caminho, porque talvez foi ali que conseguiu uma oportunidade de ganhar um dinheiro. E nós julgamos, né? A gente julga. Por quê, né?
aquelas mortes que tiveram lá com aquela batalha lá no Rio de Janeiro, 2 meses atrás. Quantas mães ali falaram, eu não queria que ele estivesse aí. Eu sempre pedi, não queria que meu filho fosse assim. Mas, às vezes, eles se encantam como nós, né, também nos iludimos com as coisas materiais. E muitos deles, às vezes, querem apenas ter um tênis bom, quer ter um celular de boa qualidade, né? E se desviam do caminho. E aí nós julgamos esses nossos jovens, e que são comandados por adultos, fazendo esse julgamento, né? Mas a gente não sabe a estrutura familiar. Então, quando eles entraram lá na minha casa, eu comecei a analisar isso. E depois desse dia, eu passei a orar pelos presidiários. Né? Eu faço minha oração e peço por eles que estão lá nos presídios, seja masculino ou feminino, ou seja, nos femininos geralmente é por tráfico de drogas, né? Muitas mães deixam seus filhos porque estão desempregadas e caem nesse desvio. E os menores infratores também. Então, assim, a gente tem que se condoer com a parte do outro, daquele que não tem a família estruturada, daquele espírito que veio, né, com a oportunidade da reencarnação, mas se desviou, porque nós também desviamos. Nós nos iludimos com as coisas materiais, né? Muitos de nós ficamos pensando no bem-estar econômico nosso, queremos viajar e queremos trocar de carro, e eu quero comprar uma casa não sei aonde, mudar daqui para lá, entendeu? Isso é tudo ilusão. É necessário você ter uma casa? Sim. Mas se você já tem um teto que lhe abriga do sol e da chuva, do calor e do frio, mas a gente está sempre querendo mais. Né? Sempre no ter, no ter. E muitas vezes nós esquecemos do ser. É fácil amar quem nos ama, conviver com quem comunga os mesmos interesses, com quem pensa e vive mais ou menos como nós. Amor com amor se paga, já diziam os antigos. Todavia, Jesus vai além. Manda que amemos os nossos inimigos, os nossos adversários, o que nos odeiam e caluniam para sermos filhos de Deus. Mas não somos todos filhos de Deus? Tanto nós, quanto aqueles que estão desviados do caminho? Todos nós somos filhos de Deus. Sim, todos somos, mas não agimos como os filhos de Deus. Por quê? Porque muitos de nós, deles, não comungam, como colocou aqui no texto, não comungam com as nossas ideias. A gente tem uma noção bem assim, verdadeira disso quando chega a política, né? No próprio grupo familiar. O meu irmão torce para fulano lá na campanha tal, o meu primo para não sei quem, e ali já começa as desavenças. Porque não comungam com a mesma ideia. Porque a gente quer que eles comungam com a ideia da gente, mas nós vamos comungar com a ideia deles? Não, a gente não quer abrir esse direito. Porque eu acho que eu estou certa. Né? E ele também acha que está certo. Então, a gente ter esse cuidado, né? Sim, todos somos, mas não agimos como filho de Deus, que faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Porque Deus é a perfeição. Ele sabe o que passa em cada um de nós, que passa em nosso coração, que passa em nossa mente. E nós, muitas vezes, temos muita dificuldade com isso, dando a todos os seus filhos a mesma origem, o mesmo potencial intelectual e moral, as mesmas oportunidades de desenvolvimento e a mesma destinação. Que todos nós reencarnamos com um único objetivo: evoluir. A oportunidade da evolução moral e espiritual do espírito. Jesus, que é o modelo de perfeição para a humanidade,
demonstrou por suas palavras e por seu viver, e em toda a sua vida, como deve agir um filho de um pai perfeito. Deus é a perfeição absoluta e infinita e não faz distinção entre seus filhos. Criou-os todos simples e ignorantes. Deu-lhes responsabilidade de realizarem seu desenvolvimento a fim de se tornarem perfeitos. Isso não significa que os homens possam um dia tornarem-se também tão perfeitos como ele. A razão nos diz que isso seria impossível. Nessa frase, pois que Jesus demonstrar que todos os homens podem aperfeiçoar-se nas possibilidades do seu imenso potencial, apresentando Deus como a perfeição absoluta. Se assim não fora, ele não teria dito: sede perfeito, e não teria vindo como modelo a ser seguido. E o maior exemplo para nós é Jesus, que não precisava encarnar, não tinha necessidade, mas ele veio com as melhores das intenções, porque provavelmente a gente estava aqui só uma bagunça, né? Com as nossas imperfeições, né? Bem latentes ainda. E Jesus veio para mostrar o outro lado, né? Ele conviveu com todos os tipos de pessoa, não discriminou ninguém, sempre acolheu a todos e sempre pregou o amor para com todos. Nós ainda amamos muito, como o próprio texto coloca, aqueles que estão próximos de nós, a nossa família, os nossos amigos. É como está no texto, aqueles que comungam com as nossas ideias. Se ainda hoje muitos e muitos homens não aceitam essa característica evolutiva para o ser espiritual, podemos imaginar como foi difícil para Jesus tocar nesse assunto. Naquela época, necessidade de expressar-se da forma que melhor fixasse seus ensinos, como sempre o fez. Porque a nossa mentalidade não tinha capacidade, né, de assimilar. Por isso que Jesus falou muito sobre parábolas, através das parábolas, porque a gente não tinha a mentalidade desenvolvida, o intelecto, para captar tudo aquilo que ele falava. A finalidade da evolução espiritual é como foi escrito acima: desenvolver todo o potencial divino existente em cada ser, tornando-se um ser simples e ignorante em um ser sábio e bom, perfeito e feliz. Essa é a meta de todos nós enquanto espírito reencarnante. Para isso, tem o espírito de desenvolver-se a inteligência e a moralidade. A primeira, dando-lhe a capacidade de descobrir, de raciocinar, de conhecer, de aprender e de criar. E a segunda, no desenvolvimento das qualificações morais, levando esse ser a sensibilidade para o bom, para o belo, direcionando as qualificações intelectuais no seu viver, tornando-se um ser moral, isto é, aquele que só faz o bem, não causando sofrimento a si e aos outros. Para isso tem o livre-arbítrio, para fazer as suas escolhas com as consequentes responsabilidades dos efeitos da mesma, reencarne em mundos materiais tantas vezes quanto forem necessárias para esse desenvolvimento, até atingir a perfeição relativa às suas capacidades, às suas possibilidades, tornando-se então sábio, bom e felizes. Então não basta desenvolver-se só o intelecto, é necessário também o desenvolvimento moral nosso, né? Esse é o principal. O intelecto é bom, sim, porque se uma pessoa for falar qualquer coisa para você, você tem que ter o intelecto da capacidade de discernir as coisas certas e erradas, o que é bom e o que não é. Mas a moralidade é o que predomina para o espírito. O que você fez essa transformação moral em você. Eu não posso exigir do meu irmão a transformação moral dele, porque
ele é um espírito que ele que tem que ter o caminhar dele. Ele é que vai evoluir, ele é que vai dar o passo dele. Eu tenho que me preocupar com o meu passo, né? Com a minha moralidade, com aquilo que eu acredito. Porque cada um de nós iremos prestar conta do nosso. O do vizinho é o vizinho, do meu irmão é o meu irmão, né? Então, a gente tem que estar sempre preparado para isso. Para isso, tem o livre-arbítrio para fazer sua escolha, com a consequente responsabilidade, né? Responsabilidade de efeitos da mesma, reencarna quantas vezes foram necessárias para desenvolver-se, né? E atingir a perfeição relativa, as suas capacidades e possibilidade para sermos espíritos bons e felizes. Então, não basta, como eu falei, não basta desenvolver o intelecto, é também a moralidade, ambos evidenciando aos homens a sua imperfeição, que nós ainda como criatura do planeta de prova e expiação somos ainda espíritos imperfeitos. A sua responsabilidade no progresso material e espiritual dessa humanidade, a começar do progresso de cada um, continuando no esforço de melhoria em conjunto. Assim, o Espiritismo veio esclarecer a humanidade, mais desenvolvida intelectualmente, mais experiente, os motivos racionais da necessidade do esforço do homem na vivência das leis morais e divinas, sem as quais os homens jamais viverão em paz e felizes. Em que consiste essa perfeição possível à humanidade terrena? É uma pergunta. Não basta amar os que nos amam, fazer o bem a todos que nos fazem bem, é preciso muito mais. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Afirma Kardec que por esta frase Jesus mostra a essência da perfeição e da caridade, na sua mais ampla acepção, porque ali implica a prática de todas as virtudes. Caridade é amor em ação, é ver em qualquer pessoa um filho de Deus, um irmão em processo de desenvolvimento tanto quanto nós, né? Sujeito a enganos, erros e omissões, mas perfectível, enviando-lhe sempre vibrações de harmonia e paz, fazendo por ele o que lhe for possível. Quando nós encontramos uns que estejam desviados do caminho, sempre com a possibilidade de ajudá-lo. Allan Kardec argumenta que os resultados de todos os vícios, mesmo dos mais simples defeitos, alteram o sentimento da caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Tudo que exalta a pessoa, colocando-a em primeiro lugar, no centro e acima dos outros, enfraquece os seus princípios de verdadeira caridade, que são a benevolência, que é a boa vontade para com o outro, a indulgência, que é a disposição de perdoar o outro, a abnegação, que é a renúncia e o sacrifício em favor do outro, e o devotamento, que é a dedicação ao outro. Ser caridoso é agir esquecendo-se de si, na boa vontade para com todos, com paciência e atenção, dispondo-se a desculpar, a perdoar todas as faltas e erros alheios, renunciando e sacrificando-se em favor dos outros e devotando-se ao bem dos outros, de forma consciente e com prazer. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, que é as características da perfeição. Que um dia, né, se formos na nossa caminhada evolutiva, tornar-se espíritos puros. Quem sabe seres mensageiros e ministros de Deus. Mas até lá nós temos que caminhar, né? E Kardec coloca também, né, sede, pois, perfeito, como também vosso Pai Celestial é perfeito. A nossa bibliografia do Evangelho e do Centro Espírita Batuíra, da Leda Ebener. Fica aqui a nossa mensagem de hoje. Agora, final de ano, né? A gente tem visto aí pelas ruas e também até nos supermercados muitas pessoas pedindo, né? Então, a gente, se o coração da gente tocar para auxiliar, a gente auxilia, porque tudo vai daqui, do coração. Mas nem sempre os que estão lá pedindo
estão realmente passando por aquela situação. A gente tem que ficar bem esperto com isso também. Muitos estão ali para a exploração. Então a gente tem que ter todo o cuidado. Sempre doar com sabedoria e sentindo no coração se isso, né? Porque eu sinto se eu devo ajudar ou não. Eu olho para a pessoa, se tocar meu coração, eu auxilio, mas se não tocar, que eu olho aquela pessoa e eu vejo que não é bem aquilo que a história que ele está me contando, então eu já falo, não tem, agora você desculpa, mas boas vendas, e assim a gente vai, né? Então, para finalizar, vamos fazer a nossa oração para aqueles que irão lá tomar o passe, estarem compenetrados, com boas energias, para receber esses fluidos magnéticos. Jesus, mestre amigo, agradecemos a oportunidade que nos ofertou nessa tarde, com essa mensagem do Evangelho, característica da perfeição, reconhecendo, Senhor, as nossas dificuldades ainda de sermos espíritos perfeitos. Estamos na caminhada, cada um de nós, no nosso estágio evolutivo que precisamos e merecemos estar, porque tudo é um processo, é um desenvolvimento que nós, no dia a dia, no cotidiano, daqueles que estão mais próximos de nós, que possamos ali contribuir para com aqueles que estão, muitos deles desviados do caminho ou que não coadunam com os nossos pensamentos ou com com as nossas ideias, que eles também são filhos de Deus e que nós temos que aceitá-lo com paciência, com tolerância, com amor, entendendo e compreendendo que cada um está no estágio evolutivo que precisa e necessita, seja quais forem as suas situações, mas que a tua paz de amor e bondade e socorro possa envolver, especialmente, Mestre Jesus, aqueles que ainda não coadunam com a mensagem do Evangelho, com a vinda de Jesus, que pregou o amor para com todos, que nunca desprezou nenhum que se aproximou dele e pediu socorro. Que nós possamos ter a humildade, Senhor, de reconhecer as nossas faltas, as nossas falhas e as nossas ignorâncias, trabalhando em nós o espírito, a mente e os nossos sentimentos para a bondade, para a fraternidade e para a solidariedade para com todos. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus, que assim seja.